Tem uma coisa que caiu a ficha para mim, que é o seguinte, vou compartilhar contigo agora. Não adianta eu ler muitos livros, não adianta eu marcar os livros com caneta marca-texto, conforme eu expliquei para vocês que eu estou fazendo. Não adianta eu pegar e destacar em uma outra folha de caderno e escrever sobre as frases de impacto que eu li nos livros, se eu não colocar em prática pelo menos algo do que eu compreendi no livro através da leitura. Sabe por quê? Porque a pessoa que criou o livro, ela tem uma experiência, ela viveu situações, ela tem uma experiência de vida e através dessa experiência de vida, ela registrou o livro. Que nem esse livro, por exemplo, Segredo da Mente Milionária. O cara conta toda a história dele, os momentos de prosperidade, mas também os momentos de escassez e o momento que ele percebeu que existia um padrão nas pessoas de mentalidade pobre, ou as pessoas pobres, e as pessoas ricas, ou de mentalidade de riqueza. E com base nisso, ele começou a estudar de maneira científica mesmo. Ele começou a estudar esse padrão. Ele começou a analisar as pessoas bem-sucedidas, como elas pensavam, quais eram seus comportamentos, quais eram suas atitudes diante dos desafios. Ele mapeou todas as atitudes, ele viu que existia uma semelhança. Na verdade, ele foi mais profundo, ele viu que existe um padrão. Da mesma forma nas pessoas pobres, pessoas de pensamento de pobreza. Por que eu digo pensamento de pobreza? Porque hoje mesmo você pode se tornar uma pessoa rica, mas ainda não ter a sua conta cheia de dinheiro, mas na sua mente. E quanto mais você vai sustentando essa mentalidade de riqueza, o seu exterior ele vai mudando, porque o seu exterior ele vai se moldar ao seu interior. Isso é o que diz no livro. E o que acontece? Por que eu tô falando que não adianta eu ler? E de fato não adianta. Porque quando a gente absorve conhecimento e não coloca nada em prática, é como se não tivesse absorvido nada. É perda de tempo. E eu decidi que agora, esse livro aqui, ó, o cara, ele citou 17 arquivos aqui. Tem 17 arquivos, 17 ensinamentos em relação a esse assunto de pessoas de mentalidade de pobreza e pessoas de mentalidade de riqueza. Pessoas pobres e pessoas ricas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar pelo menos, no mínimo, 3 práticas que ele ensina aqui e executar. Só que tem um porém. E agora eu vou falar uma coisa que é uma repreensão a mim mesmo. O livro diz Os Segredos da Mente Milionária. Esse é o texto do livro. Aí ele fala, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando hábitos das pessoas bem-sucedidas. Aqui ele fala, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando hábitos das pessoas bem-sucedidas. Quer dizer o quê? Que ele ensina isso aqui no livro. Ele ensina isso no livro. Então, veja bem, eu acabei de dizer que eu vou pegar pelo menos 3 desses hábitos. Bom, se ele ensina um caminho e eu pegar e obedecer só algumas instruções, eu não posso reclamar também se eu não chegar lá. Se eu não chegar no final do caminho, não ter o resultado. Você não concorda? Tu não concorda? Faz todo sentido. Então, aqui existe um manual. Aqui existe um estudo comprovado segundo as análises que ele fez. E aqui tem atitudes práticas para mim fazer, onde lá no final ele me diz que eu vou ter o resultado. Se eu não fizer, obviamente não terei resultado. Se eu fizer, mas não fizer por completo, eu não posso reivindicar do autor o resultado. Eu não fiz, eu não testei, eu preciso testar. É a mesma coisa eu pegar e te dar um copo de suco. Um copo de suco de laranja. Eu te digo, para ti o suco está delicioso. Aí tu pega e me diz, não, mas esse suco não está delicioso. Aí eu digo, mas tu provou? Entende o que eu quero dizer? Como que eu vou afirmar algo
dizer que não funciona se eu não provei? E aí eu pego, não, mas eu vou pegar esse copo e eu encosto ele nos lábios. Encosto o copo nos lábios. É o suficiente? Não. Eu preciso encostar ele nos lábios, virar e deixar com que o suco entre na boca para eu sentir o gosto, engolir, para eu dizer que sim, esse de fato é um suco bom, conforme você disse. Entende? Então, muita coisa, a gente não adianta a gente ler e também ficar com overdose de conhecimento. O conteúdo que a gente lê, a gente precisa colocar em prática. E é isso que eu decidi. Já chega, não posso ficar mais um ano só naquela ilusão do querido sonhador. Sabe o querido sonhador? Aquele cara que ele sonha, ele tem meta, e ele vibra e tal, e ele fica lá vidrado, vendo os conteúdos, vendo podcast, isso e aquilo, sabe? Naquele foco com palavra motivacional. Mas quando de fato precisa executar na prática uma atitude que vai causar uma diferença, um impacto verdadeiro se for executada da maneira correta, ele dá 2 passos para trás. É que nem o vídeo que eu fiz de onde eu falo de ajudante a gerente. Quantas atitudes que tem ali que não é qualquer pessoa que vai fazer. Não é qualquer pessoa que vai aderir à ideia. Mas se executado com perseverança no médio e longo prazo, tem resultado. E outra, uma das coisas que é desafiador é a perseverança, a constância. Isso é uma coisa que pega muito também. Porque no começo é muito fácil a gente estar motivado. Se tiver ali pessoas nos incentivando, bom, isso daí já pode contar, porque pessoas para incentivar é uma coisa que não existe. Tu pode encontrar pessoas para te motivar se tu comprar um treinamento, se tu comprar uma palestra. Ali sim tu encontra pessoas que estão buscando progresso, pessoas que estão buscando crescer, que motivam umas às outras. Agora, se você é assim como eu, que nasceu num ambiente de pessoas médio para baixo, não vai ter incentivo. Não vai ter incentivo, não vai ter parceria, não vai ter parceiro de jornada. Não vai ter. Porque por que a maioria das pessoas é classe média baixa? E só poucos, bota aí 1%, 10%, não 10%, 1%, são pessoas bem-sucedidas, pessoas que vencem na vida, pessoas que prosperam. É porque são poucos que estão, de fato, comprometidos a mudar de vida. A gente tem que entender que a coisa não é brincadeira. A gente vai ter que investir energia e a gente vai ter que ter garra e a gente vai ter que ser convicto, perseverante, dedicado e pagar o preço. Essa é a real. Com sabedoria. Com sabedoria. Também não adianta querer pagar o preço rodando 18 horas por dia de Uber. Nem pode, né? Mas, 12 horas de Uber e 6 horas de 99 pop. Ah, não, porque eu vou fazer bastante corrida. Tu acha que tu vai prosperar dessa maneira, dessa forma? Claro que não. Com certeza não. Tu vai ficar cansado, vai ganhar um dinheiro, com certeza. Mas não vai ficar rico. Por quê? Porque tu tá trocando teu tempo por dinheiro. E o teu tempo é limitado. Agora, quando tu consegue adquirir um produto onde tu escala ele, e aí o jogo vira. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do ramo que eu trabalho. Claro, só tô dando um exemplo básico, não vou dizer assim, nossa, como eu tô rico. Olha só o que eu fiz. Eu comprei 6 carros. Um eu uso para mim andar. Os outros 5 eu alugo. Desses 5, 4 eu estou pagando. Financiado. Mas eu alugo eles e com o dinheiro do aluguel eu pago o financiamento, pago as manutenção e ainda sobra um pouquinho para mim. Então eu fiz dívidas que me geram renda. Em vez de eu pegar e ficar lá fazendo Uber, eu fiz isso. Eventualmente eu pego algo para vender, eu compro algo aqui na internet, no marketplace do Facebook, para falar bem mais preciso. Eu compro algo por valor X e eu vendo por Y. Eu anuncio lá e vendo por mais. Aí eu ganho dinheiro. Então é sabedoria trabalhar com a mente. E o que eu estou fazendo?
Enquanto eu estou fazendo isso, porque, por exemplo, o meu conhecimento para fazer negócios, para empreender, ele é aqui. Esse conhecimento que eu tenho de estar empreendendo, como eu falei aqui, que eu alugo os carros, que eu pego um item ou outro, compro por um valor e vendo por mais caro. Isso eu faço com o conhecimento que eu tenho até aqui. Mas eu aprendi em algum lugar, eu não nasci sabendo isso. Eu era CLT, eu era do chão de fábrica. Eu já trabalhei de servente de pedreiro. Eu até tenho um vídeo que eu falo as profissões que eu já tive, aqui no canal, eu falo as profissões que eu trabalhei. Nenhuma especialização. Mas o pouco que eu aprendi empreendendo e com coragem, eu botei em prática. Botei em prática e o que eu tô fazendo? Ano passado, eu fiquei comendo mosca. Esse ano, eu já tô sendo bem mais intencional. Não, eu quero prosperar. O que precisa ser feito? Ah, precisa ler livros, precisa estudar, precisa ir em treinamento, precisa ver podcast, preciso me comunicar melhor, preciso treinar, então eu vou. Ah, eu vou. E sabe de uma coisa que pega muito? Às vezes bate o desânimo. Às vezes, no trajeto, tu tá fluindo bem, quando vê, tu comete um erro. Esse erro te causa um desânimo. Te dá vontade de desistir. Te faz pensar, será que tu vai conseguir? E aí tu toma um fôlego e segue em frente. Tem que ser rápido para desviar o pensamento, desviar o olhar, trocar o pensamento, desviar o olhar dessa ideia de desistência, dessa ideia de que tu errou, tu não é capaz, que tu não vai melhorar, que tu não vai se aperfeiçoar. Porque o pensamento ele vem. Eu acredito, se tu é uma pessoa que nem eu, que está buscando evoluir, buscando progredir em alguma área, seja qual área que for da sua vida, vem esses pensamentos. E a gente não pode ceder. Então é conhecimento, sim, buscar sempre, obter sempre, mas tem que colocar em prática. Colocar em prática para te obter o resultado. E outra, um livro como esse aqui, ó, do Segredo da Mente Milionária, onde tem 17 tópicos, se eu tentar fazer 3 tópicos, executar 3 dos tópicos que o cara ensina aqui, dos Segredos da Mente Milionária, e eu não ficar milionário, eu não posso reclamar do livro. Eu não posso dizer que o livro não funciona, porque eu só executei 3. Então eu tenho que executar todos. Quando eu executar todos, aí sim, aí eu vou ter o resultado prometido. Porque esse livro é um best-seller também, né? É um best-seller. Acredito eu, nessa versão aqui não diz que ser um best-seller, mas é um livro muito conhecido. Até escreve nos comentários aqui se tu já leu esse livro. Bom, então eu queria só compartilhar uma visão com vocês hoje. Se tu se identifica comigo como uma pessoa que está saindo de baixo, mas buscando progresso, eu te convido a se inscrever no canal. Vamos fortalecer a nossa comunidade, vamos junto nessa jornada. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação. Tamo junto.